Boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje é domingo, o dia santo do Senhor, onde nós já estamos cultuando ao nosso Deus, agradecidos pelas suas bênçãos nas nossas vidas, agradecidos porque o Senhor tem nos abençoado em meio a essas dificuldades, em meio a esta pandemia, mas nós agradecemos o Senhor, porque o Senhor Ele cuida de nós, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem cuidado da sua igreja, graças a Deus por isso. E nessa noite eu gostaria de estar lendo um salmo, que para mim é um salmo, meus amados, muito bonito. Você certamente já ouviu falar a respeito desse salmo, já ouviu muitos estudos, mas eu creio que sempre Deus ele fala conosco através da sua palavra em todos os momentos. E eu creio que hoje não será suficiente neste vídeo nós terminarmos o estudo deste salmo, de todo este salmo, mas vamos fazer hoje a primeira parte e depois no próximo domingo nós vamos concluir o estudo deste salmo para a honra e glória do nosso Deus. É um salmo de número 139, todo ele, né? Se você tem a sua Bíblia aí, junto de você, abra a sua Bíblia, juntamente com seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos, e vamos ler o que diz a palavra nesse salmo muito bonito, 139, todo o salmo. Diz assim: Deus onisciente e onipotente, Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, e de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobre modo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, e lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foi escrito todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desses cabos do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue,
eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam. Aborrece-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém? Graças a Deus. Que palavra, meus amados irmãos, abençoada para as nossas vidas. Que texto maravilhoso é este Salmo 139. E eu gostaria de falar sobre o tema, o conhecimento de Deus sobre as nossas vidas. O conhecimento de Deus sobre as nossas vidas. E o Senhor nos conhece. E o Senhor nos sonda. Eu estava pensando esta semana a respeito de um grande homem acriano, nascido aqui em Rio Branco, no Acre, chamado Enéas Carneiro. Todos conhecem o grande Enéas Carneiro, mas um homem franzino, magrinho, de barba, calvo, que usava um óculos grande. E ele ficou muito conhecido, nas eleições presidenciais, quando ele tinha 30 segundos para falar as suas propostas de governo. E no final ele dizia: meu nome é Enéas. Então, o grande professor Enéas, acriano, para nosso orgulho, esse homem ele foi polimata, indivíduo que estuda, o que conhece muitas ciências, é alguém que tem um grande conhecimento em diversos assuntos. Ele, além de ser um polímata, ele foi militar, médico, cardiologista, físico, matemático, professor, escritor, político. O professor Enéas Carneiro, ele nasceu no dia 5 de novembro de 1938, na cidade aqui de Rio Branco, Acre. E ele faleceu no dia 6 de maio de 2007, no estado do Rio de Janeiro. Ele era casado, pai de 3 filhas. Ele foi graduado pela Universidade do Rio de Janeiro e foi eleito deputado federal em São Paulo, recebendo uma das maiores votações recorde, mais de 1.570.000 votos. Por que eu estou lembrando do grande professor Enéas Carneiro acriano? Eu estou lembrando, meus amados, porque um dia o professor Enéas, ele dando uma palestra em São Paulo em 1999 para médicos que eram alunos dele, o doutor Enéas, ele nos deixa um grande legado através da sua palestra, através dos seus conhecimentos matemáticos, de biologia, de química, da medicina. Ele nos deixa um grande legado de conhecimento da genética humana. E ao mesmo tempo ele nos deixa esse legado dizendo que de fato Deus existe. Existe uma força superior a nós. O doutor Enéas Carneiro,
ele fala para os seus alunos o seguinte: quanto mais os telescópios se desenvolvem, os radiotelescópios, quanto mais se aponta o nosso olho para o universo, mais desesperado o ser humano vai ficando pela sua insignificância cósmica. Nós somos, como dizia Carl Sagan, falecido já, um pálido ponto azul no universo. Nós, o planeta. Um pálido ponto azul no universo, é o que dizia o doutor Enéas. E diante de tantas considerações, eu volto a perguntar: que século é esse que está acabando? Quanto conhecimento, quanta informação! Poucos dias atrás estava num programa de rádio e estava à minha frente um astrônomo famoso. Todo mundo sabe quem é o professor Mourão. Estávamos conversando ao vivo e diante de todas essas considerações. E o doutor Enéas continua ainda a sua exposição, na sua aula, dizendo: ele disse que não cria na vida depois da morte. Ele disse ao vivo: eu creio na vida por aí espalhada no cosmos, mas creio que quando a gente morre, não sobra nada. E aí, diz o doutor Enéas, aí eu retruquei. Nós éramos 4 pessoas, um monge beneditino, um pastor protestante, e eu como médico, e o professor Mourão como astrônomo. Ele disse: eu respeito a sua posição, eu respeito a posição de qualquer ser humano, mas discordo do Senhor. Quando eu olho para um cromossomo humano, um cromossomo, nosso, apenas um cromossomo. E o doutor Enéas, ele continua na sua explanação. Ele tem 5 bilhões de nucleotídeos. Todo mundo aqui é médico, todo mundo sabe que os nucleotídeos são feitos de uma base nitrogenada, de um radical fosfato e de um açúcar, ribose, etc. Todo mundo sabe. 5 bilhões. Acontece que cada nucleotídeo tem entrelaçado nele, lá dentro dele, as bases: adenina, citonina, guanina e timina. Então se pode dizer que o cromossomo humano tem 5 vezes 4, que dá 20 bilhões de unidades de informação. E ele vai e faz os seus cálculos, porque ele tinha uma mente realmente invejável, dominava a matemática, a química, a biologia. Ele tinha de fato um grande conhecimento, por isso que ele era polímata também. E ele diz: bits é possível provar, e os senhores, depois de 4 meses que me ouviram, creio que acreditam em mim, é possível provar que uma letra de qualquer alfabeto, ela pode ser identificada com 6 bits, qualquer letra. Ora, se eu estou falando de um cromossomo humano, se ele tem 5 bilhões de nucleotídeos, 20 bilhões de bits, se eu agora quisesse transformar isso em letras, quer dizer, o que está escrito no cromossomo meu, ou de qualquer um de nós, os senhores dividem 20 por 6, certo? Aí ele começa a sua matemática no quadro, 6 bits cada letra, vai dar 3, e uma fração vai dar 3 bilhões de letras. Olha onde vai chegar o professor Enéas. Uma palavra nas línguas que nós conhecemos, nossas línguas atuais, a gente conhece porque a gente vê uma palavra tem em média 6 letras. Tudo que eu estou falando é um cromossomo nosso. Se são 3 bilhões de letras, se o Senhor dividir por 6 letras, o Senhor tem 500 bilhões de palavras em um cromossomo. Veja onde eu quero chegar. Se uma página de um livro qualquer livro como esse aqui, se uma página tem em média 300 palavras, uma página com 300 palavras, isso tudo, um cromossomo, se o Senhor dividir isso em 500 vezes 10 a sexta, terá 500 milhões de palavras, por 300 palavras em cada página. Simplificando isso,
aqui vai dar 1,7, vou arredondar para 2. Ele dominava bem a matemática. Vai dar 2 milhões de páginas no cromossomo. Se o senhor pegar um livro médio de 500 páginas, se o senhor dividir 20 por 10 a sexta, e é a mesma coisa, 20 por 10 a quinta, curso primário ele comenta ainda, 2 por 10 a sexta e 2 por 5, se eu dividir isso aí por 500 mais ou menos, 500, 2 bilhões, voltando para eu não errar nas contas, 5 bilhões de nucleotídeos, 20 bilhões de bits, 3 bilhões de letras, 500 milhões de palavras, divididos por 300, 2 milhões de páginas, 2 milhões de páginas dividido, o senhor vai ter 20 dividido por 5 vai dar 4, 10 a 5 e 10 a 2, o senhor tem 4.000 livros desse tamanho, 4.000 livros de 500 páginas escritos em um cromossomo. Que coisa, né? O doutor Enéas, através dos seus cálculos matemáticos, biológicos e conhecimentos, ele provou a existência de Deus. Quando ele fala diante dos seus alunos, quando ele fala diante dos médicos que estavam ali ouvindo a sua palestra, ele diz, depois de colocar todos esses cálculos no quadro, o doutor Enéas diz: eu me recuso a aceitar que isso é ao acaso. Eu tenho o direito de me recusar. Eu olho para o PPLO, que a minha filhinha gosta, a menor estrutura vive em liberdade. Não estou falando do vírus. Vírus não é considerado ser vivo por ser acelular. Eu vejo aquela coisa, o PPLO. Tem um bilionésimo de 5 décimos de bilionésimo do grama. É um bilionésimo da massa da ameba, vivo se mexendo, cheios de enzima. Não consigo aceitar. Eu vejo em tudo que me cerca a mão de Deus. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. A ciência e a religião chegando à conclusão que Deus existe. 4.000 livros de 500 páginas, informações genéticas apenas em um cromossomo. Deus nos fez assim. Que coisa maravilhosa. E ele ainda conclui dizendo: eu creio numa força extraordinária que eu não consigo entender. Está falando sobre Deus. Não tenho nem pretensão de entender. Estou longe demais para entender, mas eu creio em Deus. Que coisa interessante. Meus amados, e este salmo aqui, ele vai descrever exatamente isto. Este salmo ele vai descrever também um homem que está assombrosamente maravilhado com o que Deus fez na sua vida e com a maneira como Deus formou o seu corpo. O salmista ele vai dizer no verso de número 13: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. No 14, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. E no verso 15 nos diz: os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. E o verso 16, o salmista diz: os teus olhos me viram, a substância ainda informe.
E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Meus amados irmãos, semelhantemente ao doutor Enéas, o salmista Davi também ele está assombrado, o salmista Davi também ele está surpreso, ele está maravilhado. E eu quero chamar aqui a sua atenção, era que Davi, ele não dispunha do conhecimento que nós temos hoje. Davi não tinha o conhecimento, ele não tinha vídeos, ele não tinha nada sobre o corpo humano naquele tempo, não se tinha nada disso. E hoje nós podemos dizer que somos muito mais bem informados do que Davi. Davi certamente não tinha nenhum vídeo intrauterino, não tinha nada que pudesse mostrar até dentro do corpo, e hoje nós temos isso. E, no entanto, a palavra do Senhor nos diz que Davi, ele é um homem que está assombrado pela maneira maravilhosa que Deus o fez, a maneira maravilhosa que Deus o criou. Então, meus amados irmãos, este salmo, ele é um dos mais belos do saltério. O estudo bíblico do Salmo 139 revela a forma como o salmista ele reflete acerca de quem é Deus. Esse salmo é uma oração pessoal em forma de poesia, na qual o salmista ele medita nos atributos de Deus. Ele traz uma preciosa exposição que contrasta a grandiosidade do Senhor e a pequenez do homem. Esse salmo revela, meus amados irmãos, os atributos de Deus, os atributos incomunicáveis, aqueles atributos que não são comunicáveis a nós, os atributos que somente Deus tem. E ao mesmo tempo revela a nossa fragilidade, e ao mesmo tempo revela a nossa pequenez. Quem é Deus? Que pergunta! Quem é Deus? É uma pergunta, meus amados, intrigante. Há muitas pessoas que não acreditam em Deus. Há muitas pessoas que não acreditam na existência de Deus. Há outras que acreditam. Se Deus existe, Ele não pode ser conhecido. Eu acredito em Deus, mas creio que Deus não pode ser conhecido. E há também outras que acreditam em muitos deuses. Há pessoas que infelizmente não acreditam no Deus verdadeiro, mas acreditam em outros deuses falsos. E há outras pessoas que acreditam que Deus ele está muito distante e ele não consegue interagir com as suas criaturas. Mas a palavra do nosso Deus, meus amados, nos diz quem é Deus. E essa palavra ela só é revelada a nós só sabemos disso porque o Senhor resolveu revelar-se a nós. Porque o Senhor resolveu se mostrar um pouco da sua pessoa a nós. Quem é Deus? Deus é autoexistente, Deus ele é um Deus eterno, Deus ele é um Deus infinito, Deus é imenso, Deus ele é onipotente, Deus ele é onisciente, Deus ele é onipresente, Deus ele é transcendente. O nosso Deus ele está acima de todas as criaturas. Mas o nosso Deus também, como diz a teologia, ele é um Deus imanente. Por que ele é um Deus imanente? Porque apesar dele ser um Deus transcendente, dele estar acima de todas as criaturas, de tudo aquilo que ele criou,
Deus, ele é imanente porque ele se relaciona conosco. Ele se interessa por nós, ele se interessa por mim e por você. Ele é o Deus criador de todas as coisas. Deus não teve começo. Ele é o Pai da eternidade. O Salmo 139 vai descrever para nós a majestade, a grandeza, a sublimidade deste Deus vivo e verdadeiro. Só existe um Deus. Não existe, meus amados, meus amigos, outros deuses. É o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. E este Salmo de número 139, ele se divide, meus irmãos, ele é organizado em 4 partes que destacam de forma central certos atributos de Deus. Na primeira parte, o salmista fala sobre a onisciência de Deus. Nos versos de 1 a 6, o salmista vai falar sobre a onisciência de Deus, que Deus conhece todas as coisas e conhece eu e você. Na segunda parte, o salmista fala sobre a onipresença de Deus, que Deus está em todos os lugares e nós não podemos fugir do Senhor. Versos 7 ao 12. Na terceira parte, o salmista fala sobre a onipotência de Deus. Versos 13 a 18, que Deus, ele é poderoso, que Deus, ele está acima de todas as coisas. E na quarta parte, o salmista fala sobre a santidade de Deus. A santidade que é um atributo de Deus comunicável a nós, porque ele nos fala que eu e você devemos ser santos como ele é santo. E na quarta parte, o salmista fala sobre a santidade de Deus e ele destaca o resultado prático e experiencial que esse atributo moral de Deus ocasiona na sua vida e na minha vida. Então, onisciência, onipresença e onipotência são atributos incomunicáveis. Isso significa que somente Deus é quem os possui. Já a santidade é um atributo comunicável. Deus compartilha desta santidade conosco. E por isso, ele exige que sejamos santos. Ele diz, sede santos porque eu sou santo. É o que fala o livro de Levíticos no capítulo 19, versículo 2. O nosso Deus nos chama para que eu e você, essa noite, possamos também desfrutar, meus amados irmãos, da sua majestade e da sua grandiosidade. O Salmo de número 139 traz uma mensagem aterrorizante ao revelar a soberania de Deus sobre todas as coisas. Mas ao mesmo tempo ele também traz uma mensagem extremamente confortante, meus amados, a nós, a mim e a você, quando ele revela o Deus soberano, quando ele revela o Deus que governa todas as coisas, quando ele governa o Deus que, de acordo com a sua infinita sabedoria, santidade e justiça, ele cuida de nós. Ele cuida de mim e ele cuida de você. O Salmo de número 139 fala de um Deus soberano e transcendente. E ele também fala de um Deus intimamente pessoal e imanente. Um Deus que se tornou íntimo nosso, através do seu Filho vindo na cruz para nos salvar. E é nesta noite, meus amados irmãos, que nós vamos falar sobre o conhecimento de Deus. Como é fundamental para a vida cristã
nós temos o conhecimento de Deus, nós conhecermos a Deus. E quando eu falo sobre conhecimento de Deus, eu estou me referindo tanto ao conhecimento que Deus tem de nós, quanto o que nós temos dele. Porque estas coisas, elas estão, meus amados irmãos, conjuntas. Nós precisamos conhecer a Deus para melhor entendermos a nós mesmos. Como o próprio João Calvino, ele colocou muito bem no início das suas Institutas, quando ele escreve dizendo: se você quer se conhecer, se você quer saber o porquê que você está aqui, se você quer saber a origem, o porquê que você nasceu, o porquê que você está aqui, você deve começar pelo conhecimento de Deus. Você deve começar pela pessoa, conhecendo a pessoa de Deus na sua vida. Então Deus sabe de coisas a nosso respeito que nós não podemos saber a parte dele. Por isso, meus amados irmãos, nós precisamos buscá-lo, não só para conhecer quem ele é, mas o que ele fez, inclusive, a nós mesmos. E nós vemos aqui um salmista extremamente maravilhado. E é na intenção de nos entendermos melhor que nós temos que dar ouvido a ele. Então, quando você ouve a palavra do Senhor, quando você estuda a palavra do Senhor sobre a pessoa de Deus, sobre os atributos de Deus, você vai passar a entender também melhor você. Você vai ver que o nosso Deus, ele é um Deus poderoso, e é um Deus que trabalha conosco a cada momento e a cada instante. Por quê? Porque às vezes nós sabemos de pessoas que conhecem bem um pouco das Escrituras, elas conhecem um pouco das Escrituras, mas mesmo conhecendo as Escrituras, elas não conhecem algumas coisas acerca delas mesmas e também do próprio Deus. Então você já viu pessoas que conhecem muito bem de teologia, que conhecem a Bíblia muito bem, mas nós não estamos falando de conhecimento intelectual, nós não estamos falando aqui de conhecimento da Bíblia, nós estamos falando de eu e você termos um conhecimento íntimo com o Senhor. E quando a gente aconselha pessoas tentando fazê-las sair do seu pecado, eu não sei se você já algumas vezes já aconselhou alguns amigos, amigas, né? Ela está em um caminho de pecado. Qual é a resposta que ela nos dá? Pastor, mas eu conheço a palavra. Você já ouviu isso? Você já ouviu pessoas assim? Pastor, meu amigo, minha amiga, meu pai, minha mãe, meus tios, eu conheço a palavra, mas ela está num caminho tortuoso, ela está num caminho completamente afastado de Deus, e ela acha que conhece a palavra de Deus. Você já se deparou com pessoas assim? Já tratou de gente assim? Mas eu conheço a palavra. E acontece que este conhecimento de Deus do qual nós vamos falar é muito mais do que saber a respeito de Deus. É muito mais do que nós, meus irmãos, obter informação sobre Deus. Eu quero dar aqui um exemplo disso, que é o exemplo de Jonas. Jonas tinha conhecimento de Deus, mas não conhecia bem a Deus. Você lembra que algumas vezes no livro de Jonas ele mostra
que sabe muito bem quem Deus é. Você não acredita que Ele age do jeito que Ele age. Eu creio que Ele o faz porque Ele não sabe quem de fato é Deus. É capaz de que Ele não conheça totalmente ainda a pessoa de Deus. O que nós vemos é um Jonas que, quando ele é confrontado pelos marinheiros, ele diz: eu sirvo o Senhor que fez os céus e a terra. Eu sirvo o Senhor que fez o céu, a terra, o mar. E os marinheiros então ficam loucos com ele e dizem: se você sabe que o seu Deus fez o mar, como é que você quer fugir dele no mar? Que coisa, né, irmãos? Jonas, ele tinha um conhecimento apenas intelectual de Deus, mas Jonas, ele não conhecia intimamente a Deus. Não dá para nós entendermos a pessoa de Jonas. Esse Jonas, eu acho que ele não estava entendendo as coisas. E esse Jonas, então, ele expressa outras coisas acerca de Deus e parece que ele é um pouco, meus irmãos, inconsistente. No capítulo 2 ele vai dizer que ao Senhor pertence a salvação. E no capítulo 4 ele fala: Deus, eu sabia que o Senhor era compassivo porque ele não perde a salvação quando ele está no barco. Jonas em nenhum momento ele pediu a salvação quando ele estava no barco, na tempestade ali, sabendo que Deus, ele é o autor da salvação, como ele expressou no capítulo de número 2. Porque ele não clama pela compaixão de Deus quando ele está na tempestade. Eu gostaria, meus irmãos, de concluir essa primeira parte desse sermão perguntando se você tem conhecido a Deus, perguntando se você tem vivido uma vida que agrada ao Senhor. Não estou perguntando se você conhece a Deus intelectualmente. Não estou perguntando se você tem conhecimento da palavra de Deus, das doutrinas. Eu estou perguntando se você é íntimo do Senhor. Eu estou perguntando esta noite se você tem intimidade, se você tem conhecimento de Deus. Eu quero orar neste momento, pedindo que Deus abençoe as nossas vidas e que nós a cada momento possamos estar vivendo uma vida que agrade o Senhor em todo o momento e em todo instante. Vamos orar. Amado Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado pela vida, Senhor, de Davi, que de uma maneira, Senhor, assombrosamente maravilhado, ele pôde contemplar, Pai, a beleza da Tua santidade. Ó Deus, agora abençoe cada um dos nossos irmãos. Essa primeira parte, Senhor, desta pregação. Que o Senhor possa, Senhor, estar nos abençoando a cada momento, Deus. Que o Senhor possa estar nos abençoando a cada instante, ó Pai. Abençoa a Tua igreja presbiteriana do Universitário, a igreja presbiteriana da congregação Manoel Urbano, cada amigo, cada irmão que está acompanhando pela internet. Que o Senhor esteja abençoando as suas vidas. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, no próximo domingo nós vamos continuar com a segunda parte desse sermão, desse estudo no Salmo 139. E eu convido a você para estar presente. Você compartilhe esta palavra com seus grupos de amigos para que o Evangelho possa caminhar mais rápido e você possa cumprir o ID do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e que você tenha uma boa noite na graça e na paz do Senhor.